10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Fala, boa noite. A Priscila com a tela na cara. Boa noite! Então, meu vendo. Com a tela assim, eu sei que eu estou no fundo um pouco diferente hoje com a tela na minha cara, mas o que mais me assustou nisso tudo não foi a minha cara na tela, foi ver aqui, Pedro, que a gente está ao vivo há 7 minutos. Confere isso, Pedro, há 7 minutos ao vivo no YouTube. Nada, só a gente entrou agora mesmo. Então tá tudo certo. Então, o meu telefone Perfeito, Samsung resolveu dar um show de bug hoje. Pessoal, muito boa noite. Agora, oficialmente, estamos aqui com a Catarina Monteiro na voz. Cati, seja muito bem-vinda ao Socialcast. Quem está aqui comigo é o Pedro, eu sou a Priscila. Se você nunca acompanhou o Socialcast, é desenvolvido por mim, pelo Pedro. A ideia é a gente trazer alguns participantes e trocar uma ideia com eles. Tá? Então eu vou deixar aqui no rodapé um pouquinho sobre o que é esse episódio. Vou pedir para o Pedro aqui colocar os banners aqui no rodapé. Vamos apresentar a Cati para vocês. Vamos deixar as redes sociais da Cati também para vocês seguirem ela. Deixem os comentários ao longo da live. Se inscrevam, é muito importante para a gente. Após isso, boa noite, Catarina. Tudo bem com você? Boa noite, Priscila. Tudo ótimo com você, com o Pedro. Ótimo, legal. Por aqui tudo certo. E aí em Uberlândia, Pedro, como é que estão as coisas? Então, incrivelmente, tá chuvoso, Pri. Eu sei que é o lugar que onde nunca chove, onde tá caindo o mundo aqui, tá fazendo sol, mas hoje tá chuvoso. Clima bem chuvoso. Exatamente. Tem clima gostoso pra estar dormindo, mas hoje hoje tem podcast, então hoje não pode. Hoje não pode dormir. E também não pode ir para academia, né, Pedro? Se você quiser compartilhar antes da gente entrar no tema. Quem sabe, né, Pedro, você tivesse se organizado um pouco melhor, você não teria fraturado o seu braço em duas vezes no mesmo lugar, né, Pedro? Não é tão preocupante, né, uma fratura, mas é uma distensão muscular, que com uma pessoa muito sortuda, né, que não me organizei da forma correta, acabei estendendo meu braço aí, vou ter que ficar um bom tempinho sem ir na academia. Ótimo, um raio cai sim 2 vezes no mesmo lugar. Exatamente. Pessoal, Cati, vamos lá. Catarina, resolvi chamar a Cati para esse podcast hoje, gente. Cati a gente já trabalhou junto em 2 projetos diferentes. Então, Cati, conta um pouquinho quem que a gente é, da onde você está falando, de onde que você veio, com o que você trabalha. Vamos bater uma ideia bater um papo antes de trazer o tema em si. Beleza, então, show de bola. Hoje eu falo aqui de Cornélio Procópio, assim como você, Pri, mas eu sou natural de São Paulo, tenho 24 anos, trabalho com marketing. A gente tem muita coisa parecida. Tanta coisa. É irmã. Meu, eu vim de São Paulo, eu tenho 24 anos, eu trabalho com marketing digital e eu tô em Cornélio. Você viu só? Quase irmãs. Uau! E hoje eu estou trabalhando para uma agência de São Paulo, a Maestria Group, ou Growth House, né, mais conhecida. E agora a gente está embarcando aí numa nova jornada, né, eu principalmente. Mas é isso, gente. Você está trabalhando mais ou menos com que área lá, Cati? Só com a área, tipo assim, de social media, com a área de programação, só para a gente entendendo assim, encaixando. Já trabalhei como social media, né, com você, inclusive, né, Pri? Há uns tempos, como minha primeira experiência, inclusive. Mas verdade. Não é verdade? Altos perrengues. Mas hoje eu estou trabalhando como analista de CRM, né, para a agência. Então, a gente está aí conectado nessa parte aí, tanto da interface, estratégia e operacional também. Perfeito. Acho que quando para os fala leigos... CRM... Isso, é a minha mesma pergunta. Quando fala CRM, né, Cati, vou ser bem sincero, meu. Eu e a Catarina, a gente chegou a se trombar ali em 2019 ou 2020, né, Cati? Acho que foi de 2019 para 2020, eu estava saindo de uma empresa, ela estava entrando para fazer o trampo que eu fazia, né?
E, enfim, a gente conversou, ficou um mês junto, depois passou. E aí eu fui conversar com a Catarina, ela estava trabalhando com CRM. Pensei eu, né, Pedro? CRM para mim, gente, é um negócio lá de vendas. Entendeu? É só um negócio que você... Não é, tipo, como é que é? É o RD, você vai botar lá os leads onde é que eles estão nas etapas. Mas não é isso, só isso, né, Cat? É isso também, né? Nada mais é do que a gestão do relacionamento com o cliente. Então, ele está interligado tanto com a etapa de vendas quanto o pós-vendas, né? É nutrir esse relacionamento, tanto antes quanto depois. Então, você não está ali atuando diretamente na venda, você está meio que fazendo a gestão dessas pessoas que vai comprar o produto. Isso. Seria tipo isso? Seria tipo isso, em palavras sucintas, né? Eu não vou vender, eu não sou vendedora, mas eu posso te oferecer algo. Sim. E você faz a parte ali, né, Cat? Eu acho que o seu trabalho ali quando a gente fala CRM, eu não sei nem o que significa CRM, na verdade, para ser bem sincera, da sua área aí, sabe? Uhum. Mas é mais voltado para algo sobre e-mails. Você trabalha muito com fluxo de e-mails, né? Sim, bastante com fluxo de e-mails, landing pages, pop-ups, tudo que está conectado ali com a pessoa que chega até o teu site, né? E quer se aproximar um pouco mais da sua marca. E aí a gente consegue nutrir esse relacionamento com essa pessoa que quer se aproximar um pouco mais. Legal. Perfeito. Ó, a Cláudia aparecendo aí. Cláudia, obrigado pelo seu comentário. Também acho que a Kátia arrasa demais em CRM, maravilhosa. Obrigada, Cláudia. Faça como a Cláudia, deixe seus comentários aqui, vai comentando. A Catarina, além de tudo, né, Kátia? Eu particularmente, eu tenho que falar, eu tenho que puxar isso, mas a Catarina está em formação, né, ali como psicóloga, e eu acho que, a psicologia entra muito até nesse tema de organização que a gente vai puxando aos poucos, né, Cat? Mas eu respeito muito a área. E aí eu pergunto, né, Cat? Por exemplo, você consegue usar a psicologia nessa parte de CRM, de tipo, não sei, psicologia das coisas, psicologia, não sei, velho, conversão, sei lá. Consigo sim, Pri, bastante. No começo eu achei que eu não ia usar tanto assim, tanto é que eu tava brincando, falando que eu ia tirar o diploma só por tirar, mas, por incrível que pareça, tem a área da neuropsicologia, do neuromarketing propriamente dito, que dá para atrelar, sim, o curso que eu estou estudando. E muito do que a gente estuda sobre comportamento humano, sobre como as pessoas pensam e agem, ajuda a gente a elaborar estratégias, como que diz, pensar no futuro, como que a pessoa vai pensar para eu saber como agir agora, né? Então, tá tudo meio que conectado, por mais que não, como que diz, não de forma explícita, né? Tá intrínseco ali. Perfeito, legal, ó, trecho legal. Conhece. Trecho para Reels esse aí, hein, Pedro? Ó, salva aí, trecho para Reels, hein, cara? Voltando ao que eu estava falando, nada melhor do que você conhecer para quem você vai vender, entender não somente a forma que aquela pessoa pensa, mas como ela age, o que ela vai fazer, o que passa na cabeça dela. Então hoje as coisas são muito atreladas umas às outras. Exatamente. Parece que a gente tem mais um participante aí, Pri. Então, essa daqui, pessoal, é o seguinte, eu tentei controlá-la, tá? Mas ela quer ficar no meu colinho, ela é pincher, ó. Olha o Pedro, ele deu até destaque para ela. Olha lá que bonitinha, Mini. Fala oi ali, Minizinha. Pra gente. Ela, ó, que bonito, que coisinha mais linda. A Mini aqui é a diretora do Socialcast, se você não sabe, tá bom? Exato. Mas, ó, outra coisa, além de fazer um Reels desse trecho muito legal que a Cat falou, eu particularmente queria muito um episódio de um podcast do Socialcast ano que vem, Cat, da gente falando sobre neurociência, a neurociência aplicada ali no marketing, né? Como que a gente pode fazer isso, como que isso ajuda na definição de uma persona, na identificação de um público. O que você acha de um podcast assim, Pedro? Não. Perfeito, mas não pode entregar o ouro, né? Porque isso é um assunto muito forte. Nossa, guarda um pouquinho ali. Não pode entregar o ouro. Legal, gente. Então, assim, ó, entendemos um pouquinho agora, né, com o que a Catarina trabalha, o que ela faz, mais ou menos. E por que eu acho que é interessante, por que eu trouxe muito a Kátia aqui?
Uma característica sua, né, é essa questão da organização, né, de ser uma pessoa muito organizada. E aí, Kati, eu não sei se eu me coloco aqui como sua paciente, não sei como é que vai ser construída essa nossa relação aqui agora, mas assim, provavelmente muitas pessoas vão se identificar comigo, tá? Organização quando a gente fala de organização, Kati, por exemplo, organização, o que você, assim, o que você identifica como pontos principais, como pilares para ser uma pessoa organizada? Tem essa questão também da constância, né, Kati, que eu acho que a gente pode falar mais para frente, como que a constância está ligada com a organização. Mas assim, o que você considera primordial hoje, assim, por exemplo, hoje eu falo, eu quero trabalhar em ser uma pessoa mais organizada. 3 pilares aí primordiais para a gente conseguir evoluir isso, Kati. Então, é um pouco difícil, um pouco complexo colocar só em 3 pilares, mas tem como a gente colocar nesses 3 pilares que a organização, primeiro de tudo, é saber, assim, primeira coisa, o que faz com que você não seja uma pessoa organizada, o que deixa sua mente acelerada, o que faz com que você se perca nas suas demandas, se perca realmente na sua rotina. Você tendo consciência disso, você já sabe meio o que você precisa fazer, né? Então, eu digo que a primeira coisa que a gente tem que fazer quando a gente tem essa consciência é coletar. Coletar o quê? Tudo que eu preciso fazer. Tudo que ocupa a minha mente, que eu vou ter que fazer em algum momento entre daqui e uma semana ou daqui em um mês. São coisas pré-estabelecidas ou não, são coisas que precisam ser lembradas, né? Porque que nem eu vi uma frase uma vez, em certo momento. O que não é visto não é lembrado. Então, se a gente tem aqui na cabeça que a gente tem que fazer algo, mas não anota, daqui a pouco a gente esquece, né? Então, muitas vezes já aconteceu, aprendendo com as falhas mesmo, de eu esquecer algo aqui agora e, putz, na hora que eu lembrei, eu fui e anotei, porque senão eu ia esquecer de novo. Eu até vejo, fazendo um comentário, eu vejo que muitas pessoas têm aqueles quadros, sabe aqueles que você com canetão? No próprio quarto, tipo assim, tem gente que chega no quarto aquele da pessoa, ali, ó, calma aí, deixa eu ver onde tá. É a coisa mais estranha você ter um quadro desse no seu quarto, mas, gente, é muito eficiente. Eu acho, Kati, que essa questão que você disse é muito legal, e até pra gente, não sei, vejo eu, né? Quando eu anoto alguma coisa, eu me sinto livre dela. Parece que, por exemplo, eu não sei, sabe? Parece que desocupou a minha cabeça. Eu anotei, porque eu não anoto, aí eu fico preocupada em anotar, entendeu? Então eu tenho 2 BOs aí, sabe? Então eu sinto que quando eu anoto, desocupa um pouco a minha cabeça, né? Eu acho que acontece isso, né? Exatamente. E o que acontece é que a nossa cabeça, ela tá constantemente repleta de informações, desde o profissional ao pessoal. Então, isso tudo vai se misturar e vai se perder se a gente não anotar. Desde a lista que você vai ter que comprar no mercado, até a lista de afazeres em casa e no trabalho, né? Então, eu acho que o primeiro passo disso tudo é anotar, coletar tudo que está passando na sua cabeça, né? A um nível de ansiedade mesmo, a ponto de você ficar pensando em tudo que você tem que fazer. Então, anotar tudo que você tem que fazer. E isso não só no profissional, né, Kátia? Eu acho que essa é a primeira dica, né? Acho que se a gente entrar um pouquinho mais, me lembro eu ali de algumas terapias que eu fiz quando mais nova, a minha terapeuta falava assim muito para mim, você tá num momento ali de sofrimento, tá num momento angustiante, anota o que você tá sentindo, tipo, eu acho que esse ato de escrever também, né, Kátia? Eu não sei, né? Uma coisa mais nisso, sabe? Acho que acaba ajudando um pouco a gente. Exatamente, porque assim, o ato de escrever e colocar num papel ou num bloco de notas que seja, é tirar aquilo que está na sua cabeça e pôr na onde quer que seja, e aquilo não vai estar mais ocupando aquele espaço na sua mente. Então, você vai estar com a mente livre para pensar em outras coisas que você realmente precisa. Sim. Perfeito. E às vezes tem coisas que a gente coleta, por exemplo, a gente usa ali inclusive, Catarina, eu abri aqui a caixinha de perguntas, o pessoal quer dicas de aplicativos, ferramentas para se organizar. Já segurei essa pergunta, P.
Já segurei Sim. essa pergunta. Mas o que eu vou falar agora? Inclusive, Kat, aqui na agência a gente usa um Trello, né? Eu acho que você vai até comentar sobre o Trello, mas a gente usa um Trello em comum. E, meu, tem coisa lá da semana, por exemplo, semana 52, 53, que a gente coleta uma coisa que eu vou precisar fazer daqui 2 semanas. E tá lá, entendeu? E aí, pá, às vezes a gente se surpreende com as coisas que a gente acha lá, tipo, vou fazer, putz, eu tinha que fazer isso, verdade, que massa, eu anotei. Não só isso que é importante, a gente tem informações de coisas que a gente já fez lá de março, maio, junho, meses que já passaram tem muito tempo. Então, isso que tem bastante coisa. Exatamente. E aí, sempre que você quer retomar algo, você consegue voltar. Tipo assim, será que eu fiz tal coisa? Daí você dá uma pesquisada, tá lá. Acho que ninguém consegue fazer, tipo assim, nossa, o que eu fiz em junho pra tal pessoa? Aí eu tô lá em dezembro, que a pessoa não vai conseguir lembrar, gente. Então, não consegue. Não consegue, a gente não tem uma eu memória... acho que é massa. Pode falar, P, perdão, te interrompi. Não, só ia falar que a gente não tem uma memória, um HD de 20 terabytes na cabeça que grava exatamente tudo. Quando precisar é só ir lá consultar, não é assim, infelizmente. Infelizmente. Eu acho que, então, essa dinâmica da Kat de anotar, essa primeira dica, né, que a gente debateu aqui, fica aí para você que está aqui assistindo a gente. Então, anote, não para que você, não somente para não perder do seu radar essa demanda, etc., mas sim para livrar a sua cabeça e deixá-la caminhar, fluir um pouquinho mais, né, Cat? Ela já tá pegando... todo terapeuta tem isso, né, Pedro? Ele já começa a pegar o caderninho daí eu já começo a ficar preocupada. Eu sou do time que escreve, né? Daí que maravilhosa, Kátia. Você vai reinar nessa área também. Porque, gente, por favor, comentem aqui. Os terapeutas que escrevem não são muito mais legais do que os que digitam? Por favor, abre uma enquete sobre isso posteriormente, Pedro. Verdade. Vamos abrir uma enquete disso, porque, eu acho que é real a verdade, entendeu? Legal. Agora, falando de um segundo pilar, já passando então para um segundo pilar, né? Que a gente anotou tudo, tirou tudo da cabeça. O segundo passo é ter um plano de ação para tudo aquilo que você anotou, não é mesmo? Tem vezes que a gente está pensando em 50 coisas num dia. Fala, ok, vou anotar tudo que eu tenho para fazer, fulana, vou anotar então. Tenho isso tudo para fazer, e agora, o que eu faço? Agora você vai ter que delimitar baseado na urgência e na importância daquilo que você tem que fazer, né? Urgência, tem que comprar papel higiênico, é uma urgência, e é importante, né? Dependendo da pessoa. Então, aquilo você vai colocar como primeiro. Preciso lavar a roupa de cama para o próximo final de semana. Isso não é urgente e talvez não é nem tão importante. Então, você não precisa se preocupar com isso agora. Você precisa ter em mente que você precisa fazer isso em um momento, né? E eu vejo que eu lembro que eu aprendi uma regra que, cara, foi essencial, assim, para mim, é que tudo que leva menos de 2 minutos, faça agora. Não anote, só faz. Vai e faz. Nossa, vai, entrega, boa! Acabou. É uma coisa que vai ocupar menos coisa na sua lista. Sua lista não vai estar tão grande, porque eu aposto que metade das coisas levam de 2 a 5 minutos para você fazer. Então, assim... Nossa, mandou bem, Kátia. Muito bom essa regrinha, e eu uso bastante. Vai aí, eu quero que... O Pedro, por favor, Pedro, a gente tem que tirar essa ideia do papel. Alguns insights, pessoal, que a gente vai tirando desses podcasts, tá? Vamos trazer em formato de carrossel, que a gente publica ali, collab junto com a Catarina, mas até com outras pessoas que estiveram com a gente, Júlio, Marquinhos, pegar insights e trazer. Olha que legal. Anos e anos pipocando, nunca vi uma dica dessa. Tipo, faz sentido. Por exemplo, vou anotar aqui de ligar para a Aurora lá para ela fazer tal coisa. Se eu posso ligar na hora, entendeu? Real. Exatamente. A gente perde mais tempo anotando essas pequenas tarefas do que realmente fazendo, né? Então, não tem por que tanto anotar. Compensa mais você saber que tem que ser feito e fazer. Sim. Eu acho dentro disso que você disse, Cat, só para eu entrar aqui, que eu acho que é muito legal até puxar, né? E acho que você vai conseguir ajudar a gente nesse pensamento, né? Por exemplo, quando em 2018, eu trabalhava, você pode achar que não. Gabi,
Boa noite, Gabi e Igor também, que deram um oi aqui pra gente. Gente, a Gabi trabalha com a gente, ela nunca assistiu um podcast nosso, vocês acreditam? Pra vocês verem o tamanho da Olha o Igor aí assistindo podcast, aí, Gabi Loirona chegou, a Gabi é uma loirona que trabalha com a gente lá. Gente boa demais. Nessa foto, ela não parece ser loirona. Ela literalmente não é, mas... Ela fez um procedimento. Ela fez um procedimento que a transformou, deixou ela muito loira, gente. Todo dia a gente fala quão loira ela tá. Todo dia. Mas enfim. Mas enfim, obrigada aí, Igor, que tá aqui presente também. Igor é um cara maravilhoso. Sigam o Igor aí também, a Gabi, todo mundo que tá presente. Mas aí, Cat, enfim, lá em 2018, eu lembro que eu cheguei assim numa empresa que os caras já eram tudo hypado. Eu tinha acabado de vir de um restaurante. Eu trabalhei 1 ano de garçonete no restaurante. Os caras estavam falando para mim de planejamento meio semanal, não sei o quê, papapá. Puta, não sei fazer nada disso, me cagando inteira. Meu, você não tem noção. Kate, para uma pessoa que não sabe se organizar, que está começando ali a vida profissional, como que deve funcionar essa questão aí do planejamento? Eu vi que você falou, anota as coisas que tem daqui por exemplo, daqui longo prazo e tal. Como é que funciona, Cat? Eu planejo o meu dia no trabalho ou eu faço um planejamento diário, um planejamento semanal? O que é melhor para quem está começando? Um semanal não é muito pesado? Olha, depende do que a pessoa faz também. Isso varia. Eu acho que, assim, no meu ponto de vista, um planejamento semanal, ele é melhor para alguém que está começando do que um diário. Porque o semanal, você vai listar assim, na semana eu tenho 5 coisas importantes para entregar. Então, eu sei que naquela semana eu tenho 5 coisas importantes para fazer. E eu não posso perder de vista isso. Agora, no diário, a pessoa vai pensar que ela tem que colocar tudo que ela vai fazer naquele dia. Então, às vezes, ela se exagera, né, nesse planejamento. Então, ela coloca, eu vou chegar no trabalho às 8, eu vou fazer tal coisa das 8 às 9, das 9 às 10 eu vou ter reunião, e tananã, sucessivamente. Então, eu acho que, assim, semanal, a pessoa tem uma visão mais ampla das entregas importantes que ela tem que fazer. E não só do seu operacional, do dia a dia, da rotina que ela vai seguir. Porque aqui a gente está falando de organização e não de rotina, né? A gente está falando sobre manter seus achievements, como que diz, suas metas em vista, né? O que você tem que entregar. Eu nem falei nada para virar um Reels mesmo. Eu até ergui a mão para falar, mas eu baixei e falei assim, vou deixar para terminar o Reels. Entendeu? Para terminar ali o Reels. Eu até, Cat, olha que massa isso que você falou, me despertou uma ideia aqui. Eu não sei se o Pedro vai achar aí, se ele pesquisar no Google, aquelas bonequinhas russas. O que são as bonequinhas russas, né? Sabe aquela bonequinha que é uma dentro da outra, daí vai tirando, tem bonequinha para tudo quanto é canto. Eu vejo, né, Kate, essa questão do planejamento, ele é um negócio absurdo, o planejamento. A gente fala assim, eu vou fazer um planejamento diário. Mas daí o teu planejamento diário, ele tem que estar conectado com o semanal. O semanal, ele tem que estar conectado com o mensal com o semestral com o anual. Então, eu acho que eu acho que é legal. Como é que eu faço aqui na agência, né? Não sei, doutora Catarina, se está certo, mas como é que eu faço com as minhas demandas, né? A gente utiliza o Trello e todo domingo é o dia que eu tô de boa, teve churrasco de família, tá tudo certo. Eu sento às 4 horas da tarde para fazer o meu planejamento. Não faço na sexta-feira, porque eu acho que sexta-feira a gente tá com aquela mentalidade, eu quero descansar, eu quero ir para casa, para mim já deu esse lugar, independente se pode estar na Google, meu filho. Chegou na sexta-feira, eu não suporto mais ver o Pedro, a Gabi, a Socho, nada, não suporto mais ver ninguém, entendeu? Então, assim, o que eu geralmente faço? Eu faço no domingo um planejamento semanal, que daí dentro desse planejamento semanal, do macro, depois eu divido, que vem a bonequinha russa, né? Dentro do semanal, aí tem o diário, que no diário eu coloco até o tempo que eu levo de cada atividade para eu ter uma dimensão, tipo, eu começo a trabalhar às 8, é daí que a gente vai para o operacional, que você comentou, né? Das 8 às 9 eu tenho que fazer isso, das 9 às 9h45 isso, mas é primeiro importante ter uma visão macro do semanal e depois o diário, né?
Exatamente, Pedro. Tanto que até o Exatamente. nosso próprio E, na verdade, kick-off, esse é o certo. Perdão, Pedro, pode falar. eu só ia falar do kick-off que a gente tem toda segunda-feira na empresa, que a gente basicamente não fala o que a gente vai fazer hoje, a gente fala o que a gente vai fazer na semana. Tipo assim, eu não falo, não, hoje eu vou fazer reunião com o cliente, tal hora, depois de fazer isso, não. O que você tem de primordial para entregar essa semana? Isso, É exatamente verdade. esses pilares. Não, é exatamente isso. E você escolheu até o dia certo, Pri, para fazer esse planejamento semanal. Porque Olha realmente, lá. no domingo é o momento que geralmente a gente se preocupa mais com o começo da semana também, no domingo. Tipo, o que eu vou fazer Verdade. amanhã? Então a gente Nossa, tende a se falou tudo que eu planejar um sinto. pouco mais no domingo. Que nem aquele povo do. Como é que é? Do Oró. Olha, ela diz tudo que eu sinto. Meu Deus, é isso aí mesmo. Ó, hoje Jesus. você vai receber uma boa notícia. Hoje você vai se preocupar com as demandas da semana. Tô me Exato. preocupando. Legal, legal. Faz sentido. Esses psicólogos, viu? Faz muito sentido. Legal. Basicamente, então, a segunda dica eu já até esqueci de tanto que a gente falou. A segunda dica é ter um plano de ação para as coisas que você vai anotando, né? As coisas que você anotou. Tem um plano de ação para as coisas que são urgentes e importantes e para as coisas que não são tão urgentes, não tão importantes. Vai classificando conforme aí você se orienta melhor, né? Cada um tem um método disciplinar diferente do outro, né? Então, vai ter gente que acha alguma coisa mais urgente, mas não é necessariamente importante e prefere, por assim, executar aquela ação. E isso vai do método de cada um. Mas o importante é ter um plano de ação para executá-las em algum momento. Legal. Perfeito. Ótimo, perfeito, Catarina, perfeito. Muitos reels por aqui, muitos reels. Ótimo. Terceiro pilar, Kátia, conta pra gente. Vou até tomar uma aguinha aqui. Coitada, a gente tá obrigando a Kátia a falar um monte só porque ela é psicóloga e a gente não tá falando nada. O terceiro pilar meio que você deu um spoiler. Fiquei um pouquinho chateada. Você deu um spoiler que é justamente sobre quando você vai se planejar e a revisão desse planejamento. A cada quanto tempo você tem que fazer. Então, assim, você no seu método... Depois eu corto, Kátia. Corto no Oi? podcast. Fica tranquilo. Depois eu corto. Não precisa se preocupar, não. Fica cortar na mente de todo mundo. Você ali no seu método de autodidata, no seu método que você vai aplicar isso, você decide, eu vou fazer todo domingo o meu planejamento da semana, vai ser toda sexta? Que dia que eu me sinto mais confortável e mentalmente estável para realizar isso, né? Vai ser a cada uma semana, todo dia, todo mês? Então, é justamente isso, é definir a periodicidade que você vai fazer isso. Eu, geralmente, faço semanal, e aí, no fim do dia, às vezes, eu pego uns 30 minutinhos para revisar se era tudo aquilo mesmo que eu tinha para fazer, se tá certinho, se eu fiquei devendo alguma coisa, e aí parte para outro dia e manda bala. Legal, Kátia. Isso eu acho que até uma dica extra que você acabou dando aí, né? Essa questão que eu descobri recentemente, tá, Kátia? Descobri recentemente. Essa questão de revisar aquilo que foi feito. Às vezes eu mando 8 horas da manhã. Eu espero de verdade que meu contador não esteja assistindo essa live. Mas eu mando 8 horas do meu contador. Cara, me manda a nota fiscal do fulano. Aí eu coloquei lá na minha atividade solicitar a nota fiscal do fulano para o contador. Já dei um check, vida que segue. Foi o fluxo, o dia passou. Chegou 5 horas da tarde, cadê a nota fiscal? Não entreguei nem patavina nenhuma. Daí, a partir disso, eu falei, cara, eu preciso começar a revisar aquilo que eu mesma falei que eu já fiz, que eu dei um ok, né? E aí eu comecei a tirar, só que diferente da Kátia, eu tiro ali pouco tempo, até acho que eu devo tirar mais, peguei a dica aqui, mas eu tiro tipo 15 minutinhos, falar, beleza, isso fluiu, ligo pro contador, manda aí a nota, cara, vejo se deu certo, sabe? Mas é uma dica maravilhosa essa, maravilhosa. É revisar aquilo que foi feito, né? Isso. E não precisa nem dedicar tanto tempo a isso, né? Eu dedico muito tempo porque eu sou uma pessoa muito em cima do muro. Tipo, será mesmo que eu fiz isso? Aí eu levo mais tempo vendo se eu fiz de fato, abrindo os documentos, os arquivos, conversas, aí eu falo, fiz tal coisa. Mas então, você é inseguro, não sou nada.
Exatamente. Tô de boa, tô de boa. Qualquer coisa. Legal, beleza, ótimo, pessoal. Então aí, ó, primeiro ponto legal, 3 pontos legais que a gente trouxe aí, já tem 3 reels definidos aí pra gente trazer no nosso Instagram, mas tem 3 pontos interessantes. P, tem mais algumas perguntas que o pessoal foi trazendo, Kati, e a gente acha importante já vir puxando, né? A gente está com 30 minutinhos de live, por incrível que pareça. Digam aí o que vocês estão achando, sigam ali o Pedro no Instagram, tá? Sigam a mim, não tem muita coisa no meu Instagram, o Pedro tem mais conteúdo relevante do que no meu. Ao contrário, na verdade. Olha, tem que colocar o Insta da Social aqui, agora que eu pensei, Pedro. Colocar o Insta. Não, eu vou até mandar um link. Criaram o negócio. Uma coisa mais diferente. Vou colocar o link do Instagram da Social no chat. Esse Pedro é um cara muito sagaz. Ótimo. Então segue aí a gente. É algo mais mastigado. Vamos deixar o LinkedIn da Catarina. Se você estiver precisando aí de consultoria para a parte de organização, se precisando de CRM. CRM, mas não é aquele de venda lá, é o do e-mail. Você pode consultar a Catarina Monteiro aí. Legal, vai ver. Bota as perguntas aí, Vamos lá. Solta a pergunta, que a Mini quer ouvir as perguntas aqui, hein, gente. Perfeito. Bora lá. Pedro. Esse Pedro, viu? Aí é a questão, aí onde ficam as perguntas? Mentira, P. Embaixo do banner. Agora... não, calma. Muita calma. Por incrível que pareça, eu mostrei para ele, homens, viu? Mas eu mostrei para ele antes de começar essa live, eu mostrei para ele. Pergunta se ele anotou. Temos um ponto. Pergunta se ele anotou. Olha lá, ó o meme, quando o meme já vem pronto. Pergunta se ele anotou. Faz figurinha. Mas pelo menos eu sei qual pergunta que é. Tá vendo? Embaixo de banners vai ter perguntas. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Eu não tô conseguindo ter acesso. Mas embaixo de banners, P, você vai ter a abinha de perguntas. Você tem que sair de banners, sair da parte de banners, depois vai lá em perguntas. Pior que você me ensinou mesmo. Lógico que eu ensinei, rapaz. Então aí, ó. Já falou. Vamos ver. Agora sim, agora foi. Nossa, quem que citou? Simone de Beauvoir aqui. As pessoas são organizadas ou elas citam... Você nasce mulher ou torna-se mulher? Citaram Simone de Beauvoir aqui, versão Catarina Monteiro, gente. Legal. As pessoas são organizadas ou elas se tornam organizadas? Ou seja, isso é uma habilidade treinável, Catarina? Isso é uma habilidade treinável, sim. Respondendo de trás para frente. É uma habilidade treinável, sim. E é o seguinte, as pessoas, elas não são organizadas, elas se tornam organizadas, tá? Ninguém nasce alguma coisa assim, com uma habilidade específica. As pessoas vão desenvolvendo e se tornando, né? E é isso que a gente citou lá no começo e eu trago aqui de novo. Constância é o segredo de tudo. Para a gente se tornar uma pessoa organizada, de acordo com estudos, leva até 6 meses de constância fazendo as coisas, seguindo uma rotina, executando seus planos, não fugindo tanto assim da rotina, sabe? Leva 6 meses. Eu pelo menos, a última vez que eu fui na academia por 6 meses, faz muito tempo. Então, assim, é difícil a gente manter a constância de alguma coisa, principalmente quando é organização, porque é algo que toma um pouco do nosso tempo, que não necessariamente a gente gosta. Então, as pessoas que elas são agora organizadas, a gente acha, nossa, a pessoa nasceu assim, a pessoa, nossa, ela sempre foi organizada, né? Mas não, a pessoa ela foi se tornando ao longo da vida uma pessoa muito organizada e hoje para ela não é nenhuma dificuldade isso, né? É mais pra gente. Sim, legal, ótimo. Essa pergunta, na verdade, nem sei muito bem o que falar, acho que a Kátia já matou a charada aí, sem palavras, sabe? Mas esse negócio da constância...
Pode falar. Pode falar. Não, pode falar. Esse negócio Não, você pode falar aí, Pê. Fala aí, então aí, ó. Não, você fala aí, fala. pode falar. Não, pode falar aí, Cat. Então. Fala aí, Cat. Fica à vontade aí. Não, então, falando assim, essa questão da constância, ela é difícil, eu sei. Ela é chata, tem muita gente que odeia esse processo, é um processo difícil, independentemente do que você esteja fazendo. Mas algo que me fez perceber que é mais fácil do que a gente imagina é que a constância não é necessariamente você dar 100% seu todo dia. Hoje eu vou ser 100% organizada, então hoje eu vou acordar, anotar tudo que eu tenho para fazer no dia, no fim do dia eu vou dar check em tudo que eu fiz, e amanhã eu vou fazer isso tudo de novo. Não necessariamente é isso. Né? Você tem que dar pelo menos, você tem que ser 1% melhor todo dia, né? Então hoje eu anotei o que eu tenho que fazer. Beleza. Consegui concluir? Amanhã eu vejo. Amanhã eu vejo se eu conseguir concluir. Então, necessariamente, você tem que fazer um check da manhã à tarde do que você terminou. Então, assim, tenta ser 1% todo dia melhor, né? Tenta ser 1% mais organizado todo dia. Então, hoje eu acordei, arrumei minha cama. Então, vai indo ali. Depende do psicólogos vão dominar o mundo, viu? Os psicólogos vão dominar o mundo. E o que eu acho que é legal, você até me fez refletir, sabe, Cat? Que conforme você vai falando, eu vou entendendo algumas coisas que acontecem comigo, sabe? Uma vez eu tive um relacionamento, né? E eu lembro que a minha namorada ela falava assim pra mim. Pô, ela contava para mim a experiência dela. Ela falava assim: tinham dias que eu acordava assim, eu comia muito. Ela tinha problema com compulsão, eu comia muito. E, daí para mim, na minha cabeça, eu já tinha perdido tudo, todos os dias, eu já tinha perdido toda a minha dieta, eu já tinha. Daí eu falava: ferrou o dia todo, então eu vou continuar. E daí ela falava: não pode ser assim, né? Aí que eu entendi, não é porque eu não acordei às 6h30 que eu não posso tentar ajustar ali a minha rotina e seguir um dia um pouco melhor. Não é porque você começou um pouco ruim, né? Significa que você deve terminar ruim. Não é porque uma coisa deu errado do processo todo que você deve abandonar e aceitar. Então, por exemplo, às vezes você não vai conseguir ligar para os 3 caras, você vai conseguir ligar só para 2, entendeu? Mas é uma parte ali do processo, não significa que você não fez, né? Que você deve cagar em tudo, mas seguir a partir disso, né? E assim, que nem você deu o exemplo, não consegui ligar para os 3 caras, liguei só para um, mas qual foi o resultado disso? Foi positivo? Foi negativo? Qual vai ser o caminho a partir disso? Né? É tentar olhar para uma visão mais positiva, por mais que isso pareça utópica, né? Essas questões, mas é exatamente isso que você falou, Pri. Não é porque a segunda foi ruim, não é porque eu não consegui começar minha dieta que eu vou chutar o balde, né? Vamos organizar direitinho, amanhã vai dar certo, né? Vamos tentar. Amanhã é um novo dia. E hoje às vezes vai dar certo, né? Hoje dá para dar um pouquinho certo, né? Sim, meio certo. Percebi que estava na falha ali no metade do dia. E o resto do dia? Não precisa ficar pior. Eu acho muito legal a forma que conforme a gente vai falando, como a compreensão humana, ela aquece o coração, né? A compreensão com a gente mesmo. Eu acho que isso é muito importante quando a gente está buscando falar em um tipo de mudança, de melhora, né, Kati? Mas, eu sou o tipo de pessoa que muita gente vai se identificar aqui, que, cara, eu me cobro muito. Se eu tinha que acordar às 8, eu acordei 8h05, eu fico muito chateada, muito chateada. E isso, nossa, me suga, eu tento melhorar, é um processo, né? A gente tem que admitir, a gente não é perfeito. Mas eu acho que é essa questão, assim, de não se cobrar tanto quanto dá errado também, né, Kátia? Quando a gente fura, quando a gente é humano, né? A gente falha. Sim. Exatamente isso, por exemplo, trazendo um exemplo pessoal também. Os últimos dias eu também não estava conseguindo acordar cedo. E minha meta era acordar cedo. Estava me organizando para acordar cedo. Mas eu não conseguia acordar cedo. E aí a gente já acorda puto com a vida, não quer chutando balde mesmo. Nossa, que dia horrível. Aí você olha para o seu planejamento do dia, eu olho lá tudo que eu tenho que fazer com ódio. Porque a primeira coisa da lista já não deu certo.
Mas, acontece. Depois de um tempo, né, passando por essa de não conseguir acordar cedo, porque até hoje eu não consegui, aí chega uma hora que você tem que aceitar. Tipo, não vai dar, meu, é isso aí. Não vai dar. Depois de aceitar... Que nem, por isso, eu nunca coloco o primordial no primeiro lugar da lista, entendeu? Eu sempre vou deixando ali pro final que eu sei que vai dar pra fazer, entendeu? Eu nunca coloco primeiro, porque às vezes... Então, e aí, depois de um tempo aceitando que eu não ia conseguir acordar cedo, eu me perguntei para que eu precisava daquela 1 hora a mais que eu ia acordar cedo, sendo que eu conseguia fazer tudo que eu precisava no dia depois daquilo. Eu não precisava daquela 1 hora a mais, né? Necessariamente falando. Então, assim, as coisas foram se encaixando conforme eu fui me organizando melhor. E aí eu parei de me cobrar também. Legal isso que você trouxe, né, Cat? Eu acho que puxa daí um outro podcast, né? Mas, pô, gente, não é porque o Elon Musk, porque o fulano de tal, ciclano, participam do clube das 5 da manhã que você tem que participar. Não é porque ele participa do clube das 5 da manhã que ele é bem sucedido. Isso é um hábito, né? E a gente, Kati, não sei se o Pedro já sentiu isso, para eu ser bem sucedido, eu tenho que acordar às 5:30 da manhã e eu vou correr, não sei. Pô, não dá. A gente tá no mundo real, filho. Se você, sabe, não tem como, entendeu? Por exemplo, não é que não tem como acordar às 5:30 da manhã, mas não se prenda à ideia de que é isso que é o sucesso, né? Que, acordar... Às vezes o cara quer acordar às 5:30 da manhã para meditar, entendeu? Para meditar e para ler não sei o que, é legal. É legal, mas tipo, se não der também, não é o fim do mundo, entendeu? Sim, exatamente. É assim, saber seus limites também, né? Sim. Porque o que te vai fazer rico não é o fato de você acordar às 5:30, é o fato das atitudes que você vai tomar a partir do momento que você acorda. Independente de ser 5:30, 7 horas, 8 horas. Não, ó, calou a boca minha da Cat podcast inteira, hein, Pedro? Que corte, é isso? Cadê? Mais um corte. Então isso aí vai virar até carrossel. Muito bom, cara. Real, não é o fato de você acordar às 5:30. Eu duvido que o Elon Musk acorda. Eu amo meditação, mas eu duvido que ele acorda às 5:30 para meditar. Eu também Esse duvido. filho da mãe acorda às 5:30 para trabalhar, filho. Ele senta a bunda na cadeira e vai trabalhar. O cara, entendeu? É sério, gente. Não é acordar às 5:30, acordar às 5:30, ler Paulo Coelho, entendeu? Não é, meu. O cara acorda às 5:30 para trabalhar mesmo, né? Isso que vai fazer diferença, né? Exato. Legal. Next questions. Mais perguntas, mandem aqui que a gente está usando e abusando da Catarina Monteiro. Sigam ela nas redes sociais e deixem já o like, se inscrevam. E é isto aí. Boa pergunta. Pedro, recita a pergunta para ela que eu vou tomar uma aguinha. Exato. Até aproveitando o engate do assunto, que a gente já tá um pouco nisso, mas o que a gente faz com os imprevistos que surgem no dia a dia? Que até agora a gente falou de um cenário perfeito. Exato. Onde as coisas dão errado e certo, mas imprevistos que sempre surgem. Olha, imprevistos, eles tendem a ocupar um espaço da nossa cabeça muito maior, porque é obviamente algo que a gente não tá esperando. Então, surgiu uma reunião, eu vou atrasar 3 coisas seguidas. O que eu faço agora? Então, assim, separar para pensar assim, o que você pode fazer a partir disso? Surgiu uma reunião, eu não consigo trabalhar enquanto eu estou nessa reunião e eu só vou conseguir fazer as coisas depois disso. Obviamente, algumas coisas vão atrasar e tá tudo bem. É aquele meme. E tá tudo bem, gente. Esse aí vai virar meme, você sabe disso, né? Ser organizado não é ser sobre 100% produtivo. Não é ser sobre entregar tudo que você tem que entregar, e sim sobre saber o que você precisa entregar e se você vai entregá-lo dentro do prazo, né? Se você vai cumprir o seu próprio prazo estabelecido. Então, os imprevistos, a partir do momento que surge um imprevisto, você para, anota, e você não pode perder muito tempo pensando naquilo, né? Ai, puta merda, surgiu um negócio... Desculpa o palavrão, gente, não sei se é family friendly. Não, tá tudo certo aqui. Não, o tanto que eu já soltei aqui hoje, minha amiga. Mas, tipo, nossa, surgiu um negócio, eu vou ter que ir lá no centro da cidade resolver e vou ter que parar tudo que eu tô fazendo agora. Gente,
vai e resolve. Não fica perdendo tempo remoendo a sua cabeça pensando nisso. Né? Senão você só vai piorar a sua situação, porque daí tudo que vem depois disso vai ser frustrante, vai ser ruim, porque você, obviamente, você vai achar que não está sendo produtivo, mas, vai ter dias e dias que vão ser 100%, vai ser 80%, vai ser 8%, né? 8,80%, não é como dizem? 80%. E entender, né, Cat, o que eu e o Pedro, a gente está passando muito aqui na agência, até que pergunta bacana veio num momento legal. Qual imprevisto vale a pena? Pô, você tá lá no seu domingo, você tirou o seu domingo, fez um baita de um planejamento, tá? Daí chegou um fulano, ciclano, você faz isso aqui para mim? Pô, qual imprevisto vale a pena? A gente tem que valorizar o nosso trabalho, por exemplo, você montou um planejamento, você tem seus compromissos, tem coisas que dá para a gente realocar, e é muito tranquilo, a gente até ajuda as pessoas fazendo essa realocação e etc. Mas tem coisas que não, e a gente tem que entender que tem imprevisto que a gente não vai conseguir atender na hora, né? Porque daí o que a gente faz? A gente fala assim, né, Kátia, vou ajudar o fulano, vou pegar essa arte aqui, vou criar tal, daí deixa de entregar para o ciclano, daí ferra a agenda toda, aí vai ver o planejamento zonei, não valeu a pena, entendeu? Às vezes é mais fácil você falar para o ciclano, é aquele negócio, eu não consigo entregar agora, eu consigo entregar tal dia, beleza? Beleza. Você tem esse pulso firme, né, com você mesmo e entender que basicamente nem todo imprevisto vale da desorganização, né? Nem todo imprevisto vale a desorganização. É que eu acho que, pensando assim, na questão do imprevisto, um dos principais problemas é porque não dependem da gente, né? E é isso que deixa a gente mais ansioso com isso, porque não depende da gente. Surgiu de alguém, caiu no nosso colo e a gente tem que passar para outra pessoa ou carregar esse fardo, né? Ou, enfim, não fardo, né? Fardo talvez não seja a palavra certa. Às vezes é um fardo, né? Às vezes é um fardo. Depende da pessoa. Mas daí, o que a gente vai fazer com isso? Que nem você falou, Pri, porque não vai depender da gente. Porque às vezes a gente está com um planejamento show para semana, organizado, seguindo as coisas. Putz, apareceu uma pessoa e me jogou um negócio no colo. E agora? O que eu faço? Né? Aí, que nem você trouxe, né? Matriz de importância, né? Qual que é a importância que a gente vai dar para aquela demanda entregue em relação a todas as outras que eu preciso fazer? Né? Às vezes é mais importante. Peso, né? E aí, de fato, eu tenho que pôr na frente da fila. Sim, legal. Eu acho que isso faz sentido. Legal. Pessoal, pode falar, mas se tiverem mais dúvidas, mandem aqui, tá? Perfeito. Tem uma pergunta que eu achei muito interessante, porque eu não pensei nesse ponto. Eu nem sabia que tinha esse ponto, mas talvez tenha. Vamos descobrir isso agora. Como ele faz no marketing. Ela impacta na nossa saúde, tanto mental e física. Essa é a última pergunta. Só pra eu saber. Última pergunta. Última pergunta do nosso Socialcast com Catarina Monteiro. Segura aí, Cati, segura aí. Não responde ainda. Antes da Catarina responder, eu quero que vocês vão nesse LinkedIn ali, digita Catarina Monteiro, tá? Vai ter a fotinha da Cati lá. Sigam ela, tá postando lá conteúdo, tá postando um pouco das conquistas dela, né, Cati? Outro podcast também, vamos trazer a Catarina, tá? A Cati vai participar de mais podcast para a gente, para falar mais sobre marketing, sobre esses assuntos. Além disso, a Catarina é autora oficial do blog do marketing, tá? Tá chegando aí novidade para vocês. Catarina, colunista aí oficial, junto com a gente. Então, sigam aí o Pedro também no Instagram, sigam a mim, tá? Deixem o like, se inscrevam. Agora, vamos para a pergunta final, para finalizar o nosso Socialcast, episódio 07, a organização. Catarina, ela impacta da nossa saúde mental e física? Agora coloca aí o bannerzinho aqui embaixo, Breaking News. Impacta sim. Linhas retas e diretas. Sim, impacta. Porque, queira ou não,
o bem-estar como um todo, como nós, né, como um todo, ele demanda do nosso social, do nosso biológico e principalmente do nosso psicológico, né? Então, tudo isso que a gente estava comentando da organização, queira ou não, está atrelado com a nossa energia emocional, com a nossa energia mental e energia física. Então, assim, se a gente está levando muito tempo para se organizar, ou se a gente está pensando muito no que a gente vai fazer, a gente está demandando muita energia mental. Então, como é que uma pessoa está bem, sendo que à meia-noite, na hora de dormir, ela pensa em tudo que ela vai fazer no dia seguinte? Na hora de dormir. E não anotou nada do que ela tem que fazer no dia seguinte. Não exatamente. Porque, gente, assim, eu, Catarina, pessoa ansiosa, comprovada, eu sei que chega na hora de dormir, a gente pensa em tudo que a gente vai fazer no dia seguinte. E é raro os momentos que a gente anota. Então, é esse o problema, que quando a gente não anota, a gente não tira a coisa da cabeça, a coisa fica aqui, martelando. E você vai dormir com aquilo martelando. E qual qualidade de sono que você vai ter? Deixando ansioso, né? Então, você não vai conseguir dormir. Essa questão de ficar martelando na sua cabeça, né, Cat, não te deixa dormir aí que prejudica seu físico, né? Exatamente, você não vai dormir bem, daí você vai acordar estressado, daí você vai ser uma sequência de fatores que vai te acarretando até o seu mal-estar, né? Que você não vai estar bem, pleno, né? Pleno, entre aspas, aqui, né? Bem, pleno, que eu digo de bem-estar, né? Então, eu acho que, assim, impacta sim. Bomba. Impacta sim. Muito bom, Pedro. Ai, o Pedro, eu ri assim, eu falei, mentira, que foi isso também. Do que daí quem entrou agora deve estar pensando assim, o que será que essa moça tá falando, né? Vamos entender. E que nem eu vi aqui o comentário aqui no YouTube da Gabi Pessutti. Eu escutando isso, sabendo que penso um mês para frente. Gente, isso daí acaba com a nossa cabeça, acaba com a nossa saúde mental e, consequentemente, afeta a nossa saúde física. Um ciclo vicioso, assim, gente. Cuidado, hein? Não sou psicóloga credenciada ainda, mas assim, isso daí é fato. Não tenho o que dizer. E eu acho que, Cat, até depois o Pedro, se quiser colocar os comentários aí do YouTube, a gente já vai finalizando, né? Até uma coisa que a gente falou ali na arte de divulgação. Ter um plano no final, né, Cat? Tudo isso acho que para evitar essa ansiedade, para conseguir se organizar melhor, ter um planejamento, Cat, anual. Um planejamento ali que a gente sabe que as empresas, as pessoas, chega esse momento do ano, as pessoas vão se organizando, planejando suas metas, né? Então, assim, Kat, ter um planejamento anual, né? Ele ajuda um pouco a lidar com todas essas questões que a gente abordou aqui hoje, né? Sim, ele ajuda. Claro que a gente não vai conseguir pensar micro, né, nesse planejamento anual, vai ser algo mais macro, mas que nem uma pessoa que se preocupa muito com a família, ela sabe que ela vai ter que lembrar do aniversário da mãe, do dia das mães, do aniversário do irmão, e assim ela vai se planejando para que consiga executar alguma coisa em cada data, que consiga comprar um presente, né? Então, a partir disso, as principais datas anuais, a gente tem que saber, a gente tem que se planejar. Sim. Né? Eu brinco que às vezes, eu esqueci o aniversário de fulano. Gente, esquecer aniversário para mim é a pior coisa. Que daí você compra um presente em cima da hora, você paga mais caro no presente. Tá vendo o problema que dá não se organizar para um aniversário? Sim. Você paga mais caro. Sim, isso é verdade. Você sai no prejuízo, né? E legal. Enfim, gente, eu acho que essa questão, a gente bateu um papo assim geral de como, só dando aqui uma recapitulada em tudo que a gente falou nesse podcast maravilhoso. Ter um planejamento te ajuda muito a lidar com a sua ansiedade, anotar aquilo que você tem que fazer para livrar um pouco a sua cabeça e não perder ali de vista, né? Não perder do radar é muito importante também, tá? A gente falou aqui o que fazer com alguns imprevistos que surgem no dia a dia, como se organizar, demos dicas, né, Kati, de melhores dias para fazer ali um planejamento semanal, como que você deve fazer semanal, depois diário, com horário, sem horário. Então,
conteúdo riquíssimo aqui disponível para vocês a qualquer momento, tá? Catarina, tem algum recado aí que você queira deixar para os nossos ouvintes? Você volta, tá? Não pode nem falar não no convite, você volta aqui para o nosso Socialcast, mas de qualquer forma, alguma observação final? Podemos finalizar? Uma observação final. Para finalizar, isso. Para finalizar, fechar com chave de ouro. Para as pessoas, os seres pensantes, muito pensantes, que pensam muito no futuro, existe a lei dos 5. Se algo não vai te importar daqui 5 anos, muito menos daqui 5 minutos, por que você pensa tanto nisso? Fiquem com essa reflexão. É com isso, hein? Fechei com chave de ouro. Boa noite. Obrigado por acompanhar o Socialcast. Siga essa pessoa ilustre que é a Catarina Monteiro. E aí fica a reflexão, finalizamos. É isso aí, obrigado pela sua presença. Compartilha aí, chuva de ideias, siga a Social. Cate, obrigado. Pedro, muito obrigado. Gente, bom fim de ano aí para vocês. Feliz Natal. E ano que vem tem mais Socialcast, tem mais Catarina, tem mais Pedro e tem muita novidade. Tem até mais mini para vocês, tá bom? Vamos ficando por aqui. Pensa aí, se algo não te preocupa daqui 5 anos, por que tem que te preocupar daqui 5 minutos? É isso aí? Não entendi mais, já me perdi. Importante para você daqui 5 anos, não perca nem 5 minutos com isso. Ó. Aí, pronto. É isso aí, de novo, para você que perdeu, você teve a segunda chance de escutar essa frase da Catarina, dito ao vivo, hein? Pessoal, obrigado! Valeu, fomos! Encerra aí a transmissão, Pedro, não esquece, no último você esqueceu.